Nós já estamos na linha aqui com o coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental, o advogado e mestre em Direito Ambiental, Sálvio Dino. Já vamos dando boa noite, agradecendo primeiro a sua disponibilidade em estar conosco para essa entrevista, Sálvio. E já perguntando, nesse trabalho do Fórum Estadual de Educação Ambiental, quais são as prioridades das ações aqui para o nosso estado nesses próximos meses, nos próximos anos. Boa noite, Sálvio, seja bem-vindo ao Contraponto. Boa noite, Robson, boa noite aos caríssimos ouvintes da Rádio Timbira 1290. Alegria participar com vocês desse momento para falar de um tema tão importante que é o meio ambiente, que é de educação ambiental. O Fórum de Educação Ambiental, ele existe, foi fundado em 2019, e existe, portanto, há 3 anos, mais ou menos, e tem já promovido diversas discussões importantíssimas para a nossa sociedade. Nós tivemos uma reunião agora recente, uma plenária, uma assembleia, que foi a primeira a ser realizada de forma híbrida. Foi muito interessante, inclusive, Robson, porque nós tivemos mais de 40 lideranças que participaram de diversos pontos do nosso imenso estado. Tínhamos aqui o grupo presencial em São Luís, mas tínhamos representantes em Balsas, em Imperatriz, em Viana, em Caxias. Nós tínhamos representações de todo o estado do Maranhão, e foi bem interessante. Nessa ocasião, vemos exatamente quais seriam os temas prioritários para esse ano de 2022. E chegamos a um consenso de que vamos promover, a partir já agora do mês de maio, uma série de seminários, de discussões relacionados aos temas que compõem o Plano Estadual de Educação Ambiental, dando ênfase às questões dos recursos hídricos, à proteção dos nossos rios, dos nossos mananciais, dando ênfase também à questão do saneamento básico, que é uma questão muito séria no Brasil inteiro e que precisa ser refletida, evidentemente, para que tenhamos mais avanços. Da mesma forma, em relação às questões dos resíduos sólidos, o que a gente chama popularmente do lixo. Nós temos ainda uma realidade de centenas de lixões espalhados pelo Maranhão inteiro. E precisamos acabar com isso. Os municípios precisam ter uma mais proativa em relação a essa questão, e a própria população também precisa entender que precisa fazer a sua parte. Então vamos debater essa questão do lixo, vamos debater a questão da água, do saneamento e as mudanças climáticas. Esse global, mas que atinge o nosso dia a dia, não apenas no nosso conforto térmico, do calor que sentimos no dia a dia, mas, sobretudo, porque as consequências estão na agricultura, estão na escassez de chuvas de um determinado território, ou às vezes o contrário, o excesso de chuvas em uma outra região. Então, isso tudo vai produzindo consequências muito perigosas e preocupantes para o nosso dia a dia. Então, esse é um tema que precisa ser refletido para que os poderes públicos, os governos façam parte, mas nós, cidadãos, também possamos dar nossa contribuição. Boa noite, Sálvio. É uma honra recebê-lo aqui. Quero até agradecer também, porque você participa de outros programas aqui, iniciativa da Rádio Timbira, como o Papo Ambiental, por exemplo. E eu quero destacar, Robson e Sálvio, que a iniciativa do Fórum não é uma coisa governamental, né? É uma coisa que envolve toda a sociedade civil, e justamente envolver toda a sociedade para trazer para a discussão, né? Para que você discuta cada vez mais esse tipo de comportamento, o quanto a importância do ser humano como agente que transforma a natureza. É importante esse debate, e é justamente sobre isso, Salvo, que como é que a gente faz, que eu queria perguntar para você, como é que a gente faz para introduzir uma nova cultura no cidadão, desde as crianças que estão na escola, até os adultos que já têm uma certa ideia do quão importante é o seu papel para que esses novos conhecimentos sejam passados e uma nova consciência seja criada, sabe?
Obrigado, Leno. É um prazer estar com você também. Olha, você toca na questão central. É a educação ambiental. Essa é a resposta. A educação ambiental é tão importante que ela foi colocada na Constituição Federal. A Constituição de 1988 dá uma atenção para o tema da educação ambiental, porque é ela que vai permitir essa mudança de postura de todos. É preciso que isso seja debatido nas escolas. Por exemplo, há alguns anos, algumas décadas, as crianças eram ensinadas que jogar o papel no chão, fora da lata de lixo, era algo errado, porque não era um modo, não, era uma questão de bons modos, de educação no sentido de bom comportamento. Hoje, as crianças já têm uma outra dimensão sobre a necessidade de que o lixo seja, por exemplo, coletado de forma seletiva, segregando para a reutilização, o reuso, até para a reciclagem também. Separar o que é o plástico, o que é o vidro, o que é o metal. As crianças já têm essa noção. Isso começa na escola e vai passando por todas as nossas fases de vida. Esse é um tema que não é apenas para ser debatido nas escolas com as crianças. É também, lógico, é muito importante, mas é para ser discutido dentro das casas, discutido nas igrejas, para ser discutido nas associações de moradores e com todas as idades. Né? Os idosos da mesma maneira, aqueles que estão na fase adulta, para que a gente cuide o que é mais importante, que é a vida. Não existe planeta sustentável se nós não cuidarmos dele. E é hoje, dia 22 de abril, se comemora mundialmente o Dia da Terra, o Dia do Planeta Terra. E essa entrevista, nesse dia de hoje, tem essa simbologia também, no sentido de nós falarmos para os nossos ouvintes que nós precisamos cuidar do nosso planeta. Essa é uma responsabilidade que compete aos governadores, aos prefeitos, aos presidentes de todas as nações, mas também a nós. Nós também temos a nossa parcela de contribuição. Então, é uma responsabilidade que é coletiva. E eu falo isso não para ninguém de sua responsabilidade. As responsabilidades estão na lei. Mas nós precisamos ter a noção de que a cidadania não se resume ao ato de votar. A cidadania é algo muito mais abrangente, porque pressupõe o dever de participação. E ao participar, nós fazermos as coisas certas para que nós tenhamos um ar que respiramos melhor, água em quantidade e qualidade para todos, comida para todos. Então, discutir a questão do meio ambiente é discutir o verde, é discutir os elementos naturais, mas é também discutir distribuição de renda, é também discutir melhoria das condições de vida para todas as pessoas e não apenas para poucos. Eu sempre digo isso, que a nossa Constituição diz que o meio ambiente é um direito de todos e não apenas de poucos. Nós estamos entrevistando o coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, Sálvio Dino, aqui no Contraponto. Sálvio, você citou a importância da participação de vários municípios nas assembleias do Fórum Estadual de Educação Ambiental. Como é que o Fórum tem trabalhado no sentido de interiorizar cada vez mais essas ações, ter uma participação ainda maior, um envolvimento maior dos municípios, e também fazendo um adendo aqui a essa pergunta, que é a importância de programas como, por exemplo, o programa Agente Jovem Ambiental, Maranhão Verde, que foram instituídos pelo governo do estado nessa política de preservação, de conservação e conscientização para o meio ambiente no estado do Maranhão. Excelente questão, porque o fórum ele é estadual, então ele não é um fórum da capital. Nós fomentamos o efetivo engajamento das pessoas nos lugares onde elas moram. Então, nós temos militantes ambientalistas em todos os municípios do Maranhão. Não tenha dúvida sobre isso. O que o Fórum permite é um espaço de diálogo e de interlocução para que juntos possamos fazer mais força.
pressionando, cobrando aqueles que têm as responsabilidades legais de adotarem políticas públicas a favor do meio ambiente. E você dá um exemplo aí interessantíssimo, que é o programa do Agente Jovem Ambiental. Nasceu também desse processo de articulação e de diálogo com o governo do Estado. É um programa excepcional que o governador Flávio Dino levou a cabo enquanto estava no exercício da função de governador, que envolve a participação de jovens de 16 a 21 anos nos 217 municípios. Veja só, não é uma questão restrita às maiores cidades, mas em todos os lugares. Então, essa visão estadualizada, ela é estratégica para que nós possamos caminhar juntos. E hoje o Fórum realmente tem crescido bastante. O Leno falou com propriedade que o Fórum de governo, ele compõe, na verdade, o espaço da sociedade civil, um espaço público não governamental, não estatal. Tem pessoas que são de governos que participam do fórum também, ele é aberto para todos possam participar, interagir e trocarmos ideias. Mas o Agente Jovem Ambiental nasceu desse diálogo, como eu dizia. Então, pegar os jovens, a força da juventude, e transformá-los em agentes de transformação, que é o espírito do Agente Jovem Ambiental. Quanto ao Maranhão Verde, nós entendemos que é necessário haver um incremento, nós entendemos que é necessário haver um aperfeiçoamento do programa. Preciso que haja uma releitura e correção de alguns rumos e que seja, então, agora fortalecido, esperamos que agora no governo do Carlos Brandão. Mas eu tenho certeza, eu tenho segurança de que nós não podemos trabalhar mais com retrocessos. Aliás, existe um princípio do direito ambiental que é a proibição do retrocesso ambiental. Nós só podemos caminhar para frente. Os desafios são muito grandes. Então, o programa do Agente Jovem Ambiental, o Maranhão Verde e outros que existem também em municípios do interior do estado e na capital, não podem mais ser menosprezados. Esse é um problema também no Brasil. Nós temos uma lei ambiental altamente positiva, avançadíssima em muitos aspectos, embora o governo Bolsonaro queira enfraquecê-la a todo instante por iniciativas no Congresso Nacional. Mas nós temos resistido bem até o momento. E o Supremo Tribunal Federal também tem tido um papel importante de restabelecer a ordem constitucional democrática na defesa do meio ambiente. É preciso que nós tenhamos em vista que os órgãos administrativos no Brasil, de uma maneira geral, não têm o mesmo apoio. Então é preciso que nós tenhamos públicos, melhoria das equipes de fiscalização, do IBAMA, do ICMBio, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Não podemos mais entender que Secretaria de Meio Ambiente é um apêndice, é um órgão de menor relevância. Não, ao contrário, é um órgão estratégico, fundamental, porque qualquer projeto de desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer cidade, passa pelo meio ambiente. Então é preciso que as secretarias, os organismos administrativos, sejam mais fortalecidos. Esse é um problema nacional e que o Maranhão precisa avançar mais. Ô Salvio, eu queria que você falasse aqui também, já destacasse que o fórum não é uma iniciativa que se encerra ali, né? O fórum é apenas o primeiro passo para que essa mudança de conceito na sociedade esteja cada vez mais presente, né? Sim, sim. O fórum trabalha com 3 eixos. O eixo da educação formal, aquela que eu falava há pouco, que perpassa o ambiente escolar, e não se dá apenas dentro, mas também em face da escola, né? No diálogo com os professores, com os pais de alunos, com a comunidade em torno, a vizinhança, mas é a partir da educação formal. E ainda temos o eixo da educação não, que é aquela que se desenvolve mesmo de uma forma mais espalhada na sociedade, através das suas diversas mecanismos e canais de organização, uma associação de moradores, uma ONG,
associações de sindicatos, enfim. Mas temos ainda o eixo da educação ambiental difusa, que, embora não esteja prevista expressamente, ela é acolhida na doutrina, nos estudiosos, professores inúmeros têm falado cada vez mais da importância da educação ambiental difusa. E o que é essa educação ambiental difusa? É exatamente o que nós fazemos também aqui na Rádio Timbira, que a Rádio Timbira dá aula todas as semanas, até para as outras emissoras co-irmãs, que nós precisamos ter um espaço para falarmos diariamente, semanalmente, com frequência sobre a questão ambiental. Então, ao nós dialogarmos nesse momento que estamos aqui com o Robson, com você, Helena, nós estamos fazendo exatamente educação ambiental difusa, falando para os nossos ouvintes que nós precisamos cuidar do meio ambiente e como nós podemos fazer isso, incentivando o plantio de árvores, programas de reflorestamento, cuidando do nosso lixo doméstico, fazendo a coleta seletiva, levando o plástico para as associações ou cooperativas de catadores, que também precisam ser fortalecidas. Então, a educação ambiental difusa é que nós fazemos através dos meios de comunicação. E a Rádio Timbira está de parabéns, nós somos muito gratos por essa parceria juntos, já de alguns meses, né, e sempre muito profícua. Sálvio, estamos caminhando já aqui para o fechamento aqui do nosso contraponto, da nossa entrevista, mas você citava, né, que o direito ambiental ele não prevê essa questão do retrocesso, mas nós vemos em nível nacional uma política ambiental que retrocedeu muito durante esse período do atual presidente da República. Eu queria que tu fizesse uma avaliação acerca disso, né, e nesse momento importante que nós estamos hoje comemorando o Dia da Terra, há 3 dias o Dia dos Povos Indígenas, que tem um papel importantíssimo Sim. também na preservação do meio ambiente, e qual a importância, qual o lugar que terá, por exemplo, a agenda ambiental nessa próxima sucessão presidencial e até nas sucessões estaduais. Como é que você avalia que estará essa agenda ambiental nessa discussão, nesse processo eleitoral que nós teremos aí até o mês de outubro? Excelente, Robson, porque eu não tenho dúvidas que ele tem que estar na centralidade de qualquer programa de governo. Qualquer candidato minimamente sério deve colocar a agenda ambiental na centralidade do programa governamental. O ex-presidente Lula já percebeu isso, já entendeu isso perfeitamente, tanto que tem já grupos de trabalho, eu falei no plural, há vários grupos de trabalho que estão exatamente pondo propostas para colocar o Brasil, ou reinserir o Brasil no papel de protagonista internacional que sempre teve. Hoje finaliza, por exemplo, a primeira COP do Acazú, no Chile. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não ratificou essa convenção, esse acordo. Esse acordo de Escazú, Robson, só para ficar mais claro para os nossos ouvintes, é um tratado internacional, digamos assim, só para a América Latina e Caribe, que assegura direitos de participação pública, direitos à informação e direitos de acesso à justiça em matéria ambiental, e é o primeiro tratado que fala da proteção dos defensores de direitos ambientais. Então, é um tratado de grande importância. E o Brasil não ratificou. O Bolsonaro tem feito tudo para retirar o Brasil dessa pauta, para destruir os nossos avanços que tivemos nos últimos anos. Mas nós estamos resistindo, como eu falei há pouco. O Supremo Tribunal Federal tem dado respostas importantes. Recentemente mesmo houve o julgamento, ou está para finalizar o julgamento da questão do decreto do Bolsonaro, que restringe a participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. E eu não tenho dúvida que vai ser declarado inconstitucional. Então, é sobreviver esses meses mais na resistência contra a agenda a agenda bolsonarista antiambiental, que, lamentavelmente, procura retroceder nos avanços legislativos que nós já temos. E aí, sim, a partir do próximo ano,
se Deus quiser, nós teremos uma nova perspectiva de recolocação do Brasil no cenário internacional como protagonista que deve ser dessas questões. E os estados da mesma forma. O Fórum de Educação Ambiental vai propor aos candidatos, a todos os pré-candidatos a governador, uma carta compromisso em relação a essas questões ambientais para o Maranhão. Vamos conversar com todos, independentemente de partido político, de coloração ideológica, queremos que todos assumam o compromisso público com a agenda ambiental. Nós vamos levar isso nos próximos meses à discussão, o conteúdo desta carta, e levaremos aos pré-candidatos a governador, já que esse é um tema que tem que estar na centralidade de qualquer programa de governo. Salve, Dino, coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental. Nós queremos te agradecer aí pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista aqui ao Contraponto e pela parceria do Fórum Estadual de Educação Ambiental com a Rádio Timbira, e colocamos aqui a nossa emissora sempre à disposição do Fórum para trazer esses temas de grande interesse público para a nossa população. Obrigado, Robson. Obrigado, Leno, também. Vocês são, antes de tudo, as profissionais, são grandes cidadãos, porque vocês têm exatamente essa compreensão, por isso a parceria é tão boa. A parceria é boa porque vocês exatamente entendem como nós entendemos que o meio ambiente precisa ser protegido e que nós devemos acessar o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável, não para poucos, mas para todos. Então, a parceria é muito boa e sigamos juntos com ela, o Fórum de Educação Ambiental e Rádio Timbira, e eu agradeço imensamente a vocês.